Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empresários em Cena. Esse espaço aqui no Grupo Voa, onde eu tenho a liberdade de trazer amigos, trazer parceiros e negócios para falar da história, contar um pouco da trajetória e falar dos seus negócios, mostrando para você que empreender passa pelo caminho da paixão, de fazer com gosto, de saber que tem desafios, mas que a recompensa vem porque as pessoas são impactadas, o mundo é impactado. E hoje eu recebo meu amigo Marcos, que é diretor executivo da Anfitriões de Aluguel. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Éder. Um prazer estar aqui. Fico feliz de alguma forma contribuir aí para a tua audiência, né? A gente trocar algumas histórias aí de empreendedorismo. Exatamente. E, como sempre, a gente começa o papo pedindo para que você fale um pouquinho da tua história. A gente estava falando nos bastidores, né? Mas para que as pessoas entendam, né? Eu sempre busco que empreender, ele é mais do que um ato de vontade, né? É uma vontade genuína mesmo. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Da tua trajetória até chegar na Anfitriões. Boa, vamos lá então, Éder. A minha história de empreendedorismo, assim, ela começou lá atrás, acho que eu tinha 13, 14 anos, por aí, que eu comecei a pensar que um dia eu ia querer ter o meu negócio. Te confesso que eu não tenho, assim, muita... Hoje, pensando para trás, assim, o que me motivou a isso, talvez naquele primeiro momento não fosse algo assim tão por propósito. Não tenho histórico de empreendedorismo na minha família direta, assim, meus pais sempre foram CLT e tal, né? Meu pai fez carreira no Banco do Brasil, mas o pessoal brincava lá em casa que eu gostava era o Marquinho das tabelinhas, eu adorava tabela. Já vi uma criança de 10 anos que adora tabela, era eu. E aí eu tive alguns momentos assim, eu participei de um programa uma vez na escola do Junior Achievement. Lembro do Junior Achievement? Eu nem sei se ainda está ativo o Junior Achievement. Eu acredito que sim. Inclusive, eu fui voluntário na Junior Achievement. É mesmo? Ah, legal. Então, aí eu participei desse programa, eu lembro que a gente fez umas camisetas lá e foi vender as camisetas. E ali, como eu gostava muito de tabela, e eu comecei assim, é uma coisa super simples, mas assim, o conceito de, cara, eu pego aqui eu tenho um custo, eu compro algumas coisas, e daí se eu vendo acima do meu custo eu tenho um lucro, e isso aqui, aquela dinâmica ali, por algum motivo me atraiu. Pô, legal isso. Não sei porque não tem muita... Acho que veio comigo já. Uma herança, né? Acho que veio comigo, Mas assim, sem ter a mínima ideia do que eu faria um dia com isso e tal. E continuei aquela trajetória, assim, eu fui fazer intercâmbio no Canadá, quando eu estava ainda no segundo ano ali do ensino médio. Fiquei um ano em Niagara, no Canadá. Voltei e comecei faculdade aqui, já com a ideia de voltar para lá para estudar gestão de hotel e restaurante. Niagara é uma região, assim, uma das regiões de turismo mais procuradas e famosas do mundo, né? Então tinha um programa lá muito bom, Niagara College, nessas áreas de turismo. E quando eu estava no intercâmbio, eu visitei, me encantei com aquilo, pensei, poxa, é isso que eu vou voltar para cá para estudar isso. E aí, fiquei 10 anos no Canadá, trabalhei em hotéis, fui gerente de restaurante e tal. E aí teve um momento que eu comecei a pensar, puxa, se um dia eu realmente... Mas sempre ficava na minha mente aquela ideia, né? Tipo, um dia eu quero ter meu negócio. Aquela coisa de receber o salário todo mês ali não era para mim. Entendo. Fazer horário... Sabe, aquele horário fixo, bater ponto e tal, não era para mim. Mas fazer o quê, né? O que eu vou empreender? Qual é o meu negócio? O que eu vou ter que fazer? E aí eu tinha um entendimento que assim, poxa, para eu empreender eu tenho que saber vender. Mas eu era muito assim, introvertido.
E quando eu pensava em vender, eu já pensava assim, caramba, vou ter que saber mentir. Né? A gente tem esses estereótipos, né? Que essas crenças que o vendedor não serviu para nada, vira vendedor. Assim, né? E que, não gosto de ficar enganando as pessoas, vou vender. E aí mas aí teve um momento, quando eu estava trabalhando no restaurante, que eu fui gerente, que tinha lá um vendedor que vinha, que trazia toda semana lá as verduras, os legumes, os orgânicos ali, e eu comecei a observar o trabalho dele. E ele vinha e trazia ideias do que a gente podia testar no restaurante, trazia produtos novos, trazia os dados ali do que tinha saído mais, o que tinha saído menos, tal. E eu vi que ele sentava com o dono do restaurante ali, eles tinham um bom relacionamento, e ele de fato ajudava o restaurante a ser melhor, operar melhor. E aí eu comecei a pensar, assim, caramba, tem uma imagem que eu não esqueço, ele era o cara do tomate, ele sempre via assim, tomate, acho que era o upsell dele. sempre tinha uma história do tomate, eu lembro dele sempre dos tomates. Enfim, aí eu comecei a olhar assim, caramba, esse tipo de venda aí, eu acho que eu dou conta. Cara, eu acho que isso aí eu ia gostar de fazer. Até porque eu via que, assim, ele ganhava em cima de uma produção que era mais ou menos recorrente. Ele tinha a carteira dele, toda semana pingava uma venda no restaurante. Né? Não era aquela coisa de, vou lá, vendo um carro, vendi o carro, tá, e agora? Tem que catar o próximo cliente, senão eu não ganho nada. Pensei, isso aí é legal. E aí teve um momento que eu me mudei, eu casei, me mudei no Canadá, fui para outra região e pensei, agora que eu estou me mudando já e tal, talvez é hora de eu tentar fazer isso. E aí eu fui trabalhar numa empresa de materiais de escritório, materiais e equipamentos de escritório e tal, e aí comecei a trabalhar com venda. E aí quando a minha filha estava para nascer, minha esposa e tal, a gente resolveu voltar para o Brasil. E quando eu voltei para Florianópolis, eu tive bastante dificuldade assim, de encontrar alguma atividade aqui, CLT, que pudesse sustentar nós três. De imediato, a minha esposa não podia trabalhar e tal. E aí eu meio que, por acaso, assim, caí no mercado imobiliário. Assim, já tenho experiência de venda e tal. Vou testar o mercado super aquecido em Florianópolis. Era 2011 isso. Super aquecido. E aí eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário e tal, fui bem no começo, depois teve uma fase em 2014 que o mercado deu uma guinada ali, temporária, e aí eu comecei a ter dificuldade de venda, renda e tal. E aí eu tinha uma tia que tinha ali um apartamento parado no centro de Floripa, e que ela ofereceu para eu rentabilizar, né, para monetizar aquele apartamento. Assim, se tu pagar o condomínio IPTU, o que ficar de resultado da locação pode ficar para ti. E aí eu tinha tido um cliente na época que estava fazendo short stay, né, essa locação de temporada, no centro de Floripa, que na época era uma coisa muito estranha. Porque Florianópolis sempre teve vocação de locação de temporada no verão. Nas praias, Nas praias, exatamente. Né? Os argentinos vêm para cá já desde a década de 70. Tal. Mas no centro de Floripa, um apartamento de 1 quarto, no inverno, quem é que vai querer ficar ali, né? Mas vou testar, porque eu tinha tido um cliente que tinha me dito que estava fazendo e que estava, inclusive, tendo resultado melhor do que na locação tradicional. Vou testar. E aí, na época, eu tinha um monte, comecei a listar em tudo quanto era plataforma que tinha, assim, tinha várias delas. E aí, tinha uma lá, assim, que tinha um design um pouco diferente e tal, parecia um pouco mais legal o design, mas não tinha quase anúncio nenhum em Florianópolis. Rosinha, assim, tal, um tal de Airbnb. Um tal de Airbnb. Eu lembro até hoje que a página, a landing page deles, assim, quando tu caía na página da Airbnb, era um vídeo. E aí, na época, a internet não era muito boa, até demorava um pouco para carregar aquela página inicial e tal. Eu pensava, cara, esse negócio aqui meio travado, né? Não sei, mas tudo bem, vou botar nessa aí também. Era mais uma. Mas era literalmente uns 10 sites que eu anunciei.
E aí, só que assim, tinha acho que uns 300, talvez, anúncios em Florianópolis no Airbnb. Nossa. Só que o que acontecia? Como o Airbnb não tinha muita entrada no Brasil, muita penetração no Brasil ainda naquela época, a maior base de usuários do Airbnb era estrangeira, de hóspedes, ainda naquele estágio assim do desbravador, né? E aqui em Floripa eu era um dos poucos que estava no centro de Florianópolis. Em um ano eu recebi hóspede de 21 países. Puxa. 21 países, tá? Todos os continentes. Austrália, da Ásia ali, teve do Marrocos, desculpa, da África, Marrocos, África do Sul, eu lembro que teve a Rússia, a Europa, vários países, Estados Unidos, Canadá, enfim. Um monte de estrangeiro. Assim, pô, que legal isso. E no inverno, tudo, né? E o Airbnb aos poucos começou a encher o meu calendário mais do que as outras plataformas. E assim, o Airbnb tinha uma coisa já desde aquela época, que assim, o Airbnb que ia ali, fazia a cobrança. Se tivesse algum dano, alguma coisa que eu precisasse cobrar, eu podia cobrar via plataforma. E que era uma coisa que me preocupava muito quando eu fazia reservas em outras plataformas. Assim, Claro. Cara, quando o cara sair dali, como é que vai estar, né? Assim, ter que cobrar as pessoas era uma coisa que eu ficava muito... não gostava. Mesmo a cobrança antes da chegada. Aí, aos poucos, eu fui desligando todas as outras e foi ficando só o Airbnb. E aí eu comentava isso. Comentava com clientes da imobiliária, comentava em família e tal, e o pessoal começou assim, tipo, pô, legal e tal. E aí, aos poucos, as pessoas foram começando a ouvir falar de Airbnb e sabiam o que eu fazia e vinham me perguntar assim, pô, tu sabe de alguém que faz isso aí e tal? Porque assim, eu ouço falar que isso aí tá dando resultado, mas, pô, quem é que quer estar lá no fim de semana fazendo limpeza, recebendo hóspede e tal? Chato, né? E eu falava, realmente, é chato. Tá dando dinheiro, mas é chato. Porque assim, faço todas as minhas outras coisas e tem isso aqui no meio. Né? Só que como eu tava muito mal de grana também... Não tinha opção. Era o que era. Eu mesmo fazia as limpezas e tal. Mas era chato. Eu lembro assim de dia a gente tem um grupo de primos que eram os primos do surf, que todo ano juntava, porque tem primo que vinha de fora tal, e era um dia do ano que juntava todo mundo em janeiro. Eu lembro de um primo de surf que a gente aí surfava de manhã, depois fazia lá um churrasco, uma coisa, ficava à tarde todo mundo junto. Eu lembro assim de um desses que eu saí da água, porque assim, cara, vai chegar um hóspede lá no centro, eu tenho que ir para lá. E é isso mesmo, é a realidade do negócio. Enfim, eu fui nessa jornada, assim, até que começou realmente as pessoas me perguntar com mais frequência. E eu estava na imobiliária, já estava meio desgostoso daquilo, não queria mais trabalhar com venda, comecei a me incomodar, assim, com aquela rotina. Ciclo se encerrando. Sabe? Aí eu até saí, daí em 2017 eu saí da imobiliária, fiquei trabalhando como autônomo, tinha um relacionamento com algumas construtoras e vendia para essas construtoras, autônomo mesmo. E cada vez mais pessoas perguntando. E eu tinha um primo em particular que vivia me perguntando para eu cuidar no apartamento da mãe dele, né? Minha tia, obviamente, que era lá em Jurerê, mas eu morava no centro. Eu pensava, tá, esse aqui que eu estou cuidando, tá uma quadra na minha casa. Tá fácil. O resultado todo fica para mim. Se eu for cuidar de um de terceiro, eu vou ter que cobrar um percentual, sei lá, 15%, 10%, que seja, 20%. Mas só de eu ir, fiquei pensando, no inverno, uma reserva menor, só de eu ir até Jurerê e voltar, só a gasolina já foi o meu comissionamento ali, minha renda. Aí eu declinei uma vez, passou uns meses, ele perguntou de novo, eu declinei de novo. Aí lá para já era 2018, assim, primeiro semestre, eu estava cada vez mais agoniado com a coisa assim de... não tinha regularidade de renda, bastante dificuldade assim, financeira e tal, e pensando, com o que eu vou empreender? Isso aqui é uma mensagem para quem assim, acha que para empreender tem que ser um cara muito agilizado assim, para começar. Às vezes a gente demora. Eu querendo empreender,
eu com um monte de gente gritando para mim que tinha uma dor para resolver, e eu não consegui. Eu levei uns 3 anos para finalmente conectar. Finalmente, eu lembro que um dia eu estava... Tinha uma época que eu fazia umas meditações assim de manhã, eu lembro um dia eu estava sentado na minha sacada de manhã cedo, assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida que eu não consigo resolver esse meu problema de renda e tal? E aí eu lembrei da terceira vez que esse meu primo tinha pedido, cara, vamos testar no apartamento da mãe lá no Jurerê e tal. E eu assim, caramba, como é que pode, né? A resposta... Cara, óbvio, né? O que é uma oportunidade? Que foi a sacada para mim, assim, que já tinha ouvido falar várias vezes, mas que finalmente caiu a ficha, né? Aterrissou. O que é uma oportunidade, né? Cara, um pepino que ninguém quer se meter, cara. Eu não quero botar a mão nisso aí. Exatamente. Isso é a própria oportunidade. O dinheiro está onde as pessoas, justamente, tu resolve problemas, né? E quanto maior é a dor que tu resolve, maior é o teu bônus. Exatamente. Assim, tá ali. Ninguém quer fazer isso. E eu sei um pouco disso. Tu já tinha feito um laboratório, né? Então você já tinha pelo menos a noção do que seria os processos a ser adequados. Exatamente. Então, assim, para mim eu sei fazer. Aí eu sentei, liguei para esse meu primo, assim, cara, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí aqui começa uma das coisas, assim, que eu acho que é um dos valores que guiou, assim, toda a minha jornada. Assim. Eu sentei com ele e falei, cara, Paulo, o nome dele. Paulo, seguinte, tu vai ser a minha cobaia, cara. Se eu tô fazendo lá, tá funcionando, mas eu nunca prestei serviço. E assim, pensa que é uma família, o Paulo era um de 7 irmãos. Então imagina 7 irmãos gerenciando um patrimônio em conjunto. Eu conheço todos, assim, tenho relativo bom relacionamento com todos. Você falou para ele, Paulo, cara, vocês vão ser cobaia. Eu não sei se eu vou saber como é que vai ser isso. Como é que vai ser isso? Mas vamos, se está legal assim, vamos. Né? Então, acho que essa clareza, assim, essa transparência sempre foi muito importante, assim, para a gente levar. Eu sempre tentei levar isso para dentro do negócio, desde o primeiro dia, desde a primeira conversa, né? E aí ele assim, não, vamos. Aí ele brincava, melhoria contínua. Ele falava, melhoria contínua. Melhoria contínua. Tanto que hoje a gente tem uma lista de valores lá da empresa, tá lá. Anfitrião sincerão, que é a transparência. É falar as coisas do jeito que elas são, mesmo quando não for muito agradável. E o outro que está lá é melhoria contínua by PO, que é Paulo Orfino, que é esse meu primo que foi o nosso primeiro cliente. São 2 valores da nossa empresa até hoje. E ali nasceu a ideia. Daí eu tinha um sobrinho, o João, que estava na metade do curso de Direito. E eu sabia assim, cara, sozinho não rola isso, porque senão eu nunca mais vou ter fim de semana na minha vida. Assim, eu tenho que ter pelo menos alguém para revisar os fins de semana comigo. Foi meu pensamento. Perfeito. Assim, João, cara, tô com essa ideia assim, vamos testar. Daí ele assim, tá, beleza, vamos testar, vamos ver como é que é. Isso ele falou para mim. Quando ele desligou o telefone, depois ele me contou que ele pensou, cara, que coisa nada a ver que o tio tá inventando lá. Porque ele nem sabia o que era Airbnb também. Sim. Ele achou que Airbnb era, sabe, já ouviu falar do Couchsurf? Não. Couchsurf era uma plataforma que tinha, que a galera meio que trocava assim, eu empresto meu sofá para ti, e aí quando tu vai lá, e tu vai lá na minha casa e tipo... Certo. Mas eu acho era um esquema assim. Eu acho que, agora tô me puxando da memória, o Airbnb começou, acho que a leitura que se deu era isso. Então, trocas de residência. É que não era necessariamente... O Airbnb não era necessariamente troca de residência, mas assim, até o nome Airbnb, que B&B é Bed and Breakfast em inglês, que é como se fosse um hostel, uma modalidade de hospedagem. E o Air é de Air Mattress, de colchão de ar. Porque os fundadores do Airbnb, eles eram estudantes em Nova York, e uma vez teve um evento gigante em Nova York que encheu todos os hotéis, e eles resolveram
eles botaram uns colchões de ar na sala e locaram aquele espaço para a galera que estava vindo pro evento. Olha só, oportunidade. Aí, daí eles, pô, legal isso. Aí eles fizeram um blog, uma paginazinha ali e tal, e começaram a oferecer o colchão de ar na sala deles para pessoas que estavam vindo para Nova York. Foi daí que nasceu o Airbnb, por isso que é Airbnb. O Air é de Air Mattress, de colchão de ar. Não sabia, muito curioso. Mas assim, ele já achou que era loucura, até ele nem entendeu direito o que era, mas veio junto. Enfim, dali começou o negócio. Então foi uma jornada assim, vários anos aí para chegar ali, e dali a gente, enfim, deu o start e começou a oferecer essa prestação de serviço, né? Que hoje a prestação de serviço, ela hoje, né, com certeza com todo esse tempo já foi se ajustando, né? No que se concentra hoje a prestação de serviço da Anfitriões? Então, desse modelo a gente começou oferecendo para o proprietário ali do imóvel que queria, eu quero anunciar lá no Airbnb, mas não quero fazer nada. Essa era a nossa proposta. Tu não vai fazer nada. Deixa com a gente. A gente vai fazer uma arrumação inicial do apartamento, lá da casa, vai fazer as fotos, vai criar um anúncio, vai responder todas as consultas que vierem, vai cuidar da precificação ali das diárias, depois que o hóspede fechar a reserva, a gente vai fazer o check-in, vai ficar disponível se precisar de alguma coisa durante a reserva, se precisar de manutenção, deixa que a gente vai fazer tudo, do começo ao fim. Só vai receber o dinheiro no fim do mês da tua conta. Essa era a proposta. E de certa forma a gente permanece com essa mesma proposta até hoje. Só que, claro, a gente começou, né? Só eu e o João sozinho, de 2000, nossa primeira hóspede foi uma inglesa que estava fazendo um curso de circo em Jurerê, e ela fez o check-in dela no dia 5 de agosto de 2018, que é quando a gente considera que foi o começo da empresa. Day one. E curiosamente, a gente começou como MEI, no ano seguinte quando a gente registrou a limitada, a data na Jusesc da limitada acabou caindo exatamente também no dia 5 de agosto, Puxa. No mesmo dia que foi o check-in dessa hóspede. Então, mas, enfim, dali a gente começou com uma propriedade, e a gente, no fim de 2019, já um ano e meio depois, a gente estava só eu e o João ainda operando 64 propriedades em Florianópolis, desde Morro das Pedras até o Santinho, Praia Brava. Correria insana. Insano, né? E ali a gente começou a estruturar, enfim, aí com a pandemia, quando chegou em dezembro de 2020, a gente já estava com uma equipe de 14 pessoas, operação toda centralizada, equipe de limpeza, manutenção, central de atendimento, no escritório ali em Coqueiros. E aí quando chegou ali no fim do ano, em 2020, não sei se tu lembra, mas fechou tudo de novo em Florianópolis. Foi uma segunda onda. Segunda onda, claro. Fechou tudo. E aí todo o planejamento que a gente tinha no verão, de fazer o caixa, né? Porque já é muito sazonal aqui em Floripa. Então a gente faz caixa no verão e para segurar o inverno. Começou a cancelar tudo. As reservas começaram a cancelar, e aí a gente chegou ali assim, puxa, quando passou a virada do ano, dia 3 de janeiro, a gente olhou o calendário, as reservas sumindo todas, e a gente olhou assim, nós vamos quebrar em março. Foi a conta. Nós vamos quebrar em março. E aí agora, o que se faz? Aí a gente chamou a equipe toda, reunião, todo mundo, acho que foi dia 4 ou 5 de janeiro, disse, pessoal, tá aqui a conta. Não sabemos o que vamos fazer ainda, mas algo precisará ser feito. Nas próximas 48 horas a gente volta e veremos. E aí basicamente a gente pensou assim, cara, agora é um processo de realmente, se a gente for fechar a empresa, qual é o processo de encerrar o negócio? Encerrar até março, né? Encerrar do jeito que a gente tem que encerrar. E aí a gente teve que demitir a equipe inteira. Sim. Ficou... acho que essa é uma lição que o empresário é amarga, mas não tem jeito, né? Não tinha como, porque assim, ia quebrar de qualquer jeito.
Então, assim, se a gente não toma aquela decisão, se Decisões não fosse difíceis. ali, ia ser em março. E aí ia ser muito pior. E aí, inclusive, os próprios colaboradores que estavam ali provavelmente iam sair e a gente não ia ter como pagar. Exato. Então, vamos antecipar, que daí pelo menos a gente tem um caixa para pagar as rescisões, precisa pagar, enfim, sair todo mundo, né, com tudo em dia. E aí a gente, ao mesmo tempo, pensou, tá, orçamento base zero, corta, né, se a gente for começar, qual é o mínimo indispensável para a gente tocar o negócio até ele encerrar. E ao mesmo tempo que a gente começou esse processo, a gente começou a buscar, poxa, qual é a alternativa de modelo de negócio que a gente pode encontrar para meio que reabrir o negócio num outro formato. Isso. Esse foi o pensamento. Hoje né, tem um nome bonito para isso, né? Que é pivotar, Sim, né? uma pivotagem. Foi uma pivotada de modelo de negócio, basicamente, né? E aí, qual foi? A gente sempre fez muito benchmark no exterior, desde o começo. E a gente conhecia a gente sabia da existência de vários modelos de negócio, a gente tinha escolhido esse mais centralizado, mas aí a gente começou a olhar, tá, quais são outros modelos que existem lá fora. E um deles era um modelo mais descentralizado, que para a gente já estava ficando mais óbvio, até pela nossa própria experiência, porque o que acontecia? A gente tinha 3 profissionais que elas eram coordenadoras de limpeza. Na alta temporada elas coordenavam equipes terceirizadas de limpeza e na baixa temporada elas mesmas faziam as limpezas, porque daí a gente conseguia cortar aquele custo dos terceirizados na baixa. Só que assim, uma vinha lá dos ingleses para o centro, para coqueiros, no começo do dia, para pegar enxoval, material, tal, os kits, e depois voltava. A outra vinha do Campeche, vinha lá, pegava e voltava. E a outra vinha do continente. Enfim, a gente pagando todos esses deslocamentos, aluguel de carro. Tá. E se elas ficarem lá onde elas estão? E se elas gerirem os próprios materiais, enxovais, tudo que precisa gerir lá? E se elas mesmas já fizerem a comunicação com o proprietário? E aí, tipo, desse valor que o proprietário está nos pagando, a gente pega metade para nós e metade para lá. Aí a gente chamou isso de afiliado. Anfitriã afiliada. Aí, na época, a gente estava já muito ativo no digital. Eu fazia live, na pandemia eu fazia live toda semana no Instagram e tal. A gente falou, vamos fazer uma chamada para quem quer ser um parceiro, anfitrião afiliado em Florianópolis, nosso. Aí a gente fez uma chamada, fizemos acho que 3 stories. Apareceram 30 pessoas. Olha só. Aí a gente fez um processo seletivo e tal. Fechamos com 6 nesse primeiro grupo. E aí a gente estava nessa época já com 230, 240 propriedades. Aos pouquinhos a gente foi distribuindo essa carteira para essas 6 pessoas. Para essa turma. Aí, inclusive, essas 3 funcionárias nossas eventualmente também se tornaram afiliadas. Aí qual foi a ideia ali, né? Poxa, o nosso negócio tem um monte desses custos variáveis por reserva que flutuam muito. Na alta temporada são super altos, na baixa são bem baixos. Todo custo variável a gente passa para o afiliado. Porque daí se ele não está tendo movimento, ele não tem custo, tranquilo. Isso. Na alta ele está atuando super localmente, então não tem muito deslocamento, pega ajuda ali perto mesmo. É bem mais fácil do que a gente tentar fazer isso em escala. E tudo que é custo fixo do negócio, sistema de gestão, back-office financeiro, de prestação de conta para o proprietário, central de reserva e atendimento, todos os sistemas que a gente usa de inteligência de dados, tal, que é custo fixo, a gente pega para a gente. Só que a gente consegue ter mais escala e diluir o custo. Essa foi a ideia. E dali começou a rodar. Daí a gente começou com 6, aí... Porque a gente estava só em Floripa, a gente queria ir para outros mercados. Mas como que tu vai para outro mercado se tem uma operação centralizada? Eu tenho que botar uma outra sede em Balneário Camboriú, por exemplo. Nesse modelo, não. Eu peguei, preciso de um afiliado em Balneário Camboriú. Eu não preciso de estrutura lá, só preciso botar uma pessoa lá operando o nosso modelo na nossa marca.
que a gente precisava? De ferramenta de tecnologia para poder fazer essa comunicação, essa gestão, que foi que a gente começou a construir em casa, inclusive. Desenvolvimento próprio. Um desenvolvimento muito maluco, porque assim, o meu sócio na época, o João, nesse momento o Anderson, que é o meu sócio hoje, já tinha entrado para nos ajudar com a operação no verão anterior, e o João começou assim, autodidata, montar umas planilhas de Excel com umas integrações em Python, umas coisas tudo louca lá, que mais funcionavam. E nos dias bons funcionavam, nos dias ruins, que eram quase todos, dava problema, mas rodava. Mas já tinha era alguma coisa. Mas ali a gente começou com essa pegada também de desenvolver, assim, tecnologia. E dali foi. Daí a gente abriu Balneário Camboriú e Itapema em novembro, aí começamos a abrir outros mercados, enfim. Hoje a gente... E aí esse ano, agora em 2024, a gente pegou esse modelo todo aqui, ainda era de afiliados, e no primeiro semestre a gente transformou esse modelo todo em franquias. Franquias, que hoje... Eles são micro franqueados hoje, esses anfitriões que trabalham com a gente. E a gente está hoje de Florianópolis até todo o litoral de Santa Catarina, aqui de Floripa até São Francisco do Sul, está em Joinville, Blumenau. Estamos atuando... Hoje a gente cuida de 420 propriedades em... Se eu não me engano, são 15 municípios. Veja, né? Que interessante que a história, né? Ela quase fala por si, né? Da oportunidade que você ainda não tinha identificado para um negócio hoje que já está vamos dizer, na 3.0, né? Nasceu centralizado, foi para afiliados e agora franquia. Franquia. Né? E penso eu que agora, então... já com esse tempo de amadurecimento, que é natural. Eu né, desde que eu entendo também, né, no negócio da comunicação, desde que eu também vim para empreender, né, sair da televisão para empreender, o modelo, quando tu nasce ele, cara, a certeza é que ele vai se transformando, se consolidando e se ajustando. Me parece que o teu agora já está numa fase mais madura, né? Mas qual que já é o próximo passo? Como é que você enxerga a expansão, sair de Santa Catarina, ou ainda, porque Santa Catarina tu falou, né? Tá no litoral, interiorizar. Qual que é os próximos passos? Por incrível que pareça, a gente ainda está pensando em transformações do negócio. E por quê, né? A gente tem uma visão... Nossa visão sempre foi ser a rede de anfitriões profissionais mais abrangente do Brasil. Perfeito. Agora, assim, se tu for olhar hoje os nossos concorrentes, o que se fala no mercado e tal, é muito comum posicionar o nosso mercado, assim, às vezes como um negócio de PropTech, como se fosse assim um negócio altamente tecnológico e tal. É uma pegada que é legal porque o investidor gosta, né? É a linguagem, né, do momento, do né? mercado, né? A gente usa IA e tal, e a gente usa realmente IA, mas assim, se tu olhar num nível mais básico do nosso negócio, o que de fato é o nosso negócio no fim das contas, a gente é uma empresa de zeladoria especializada. Faz sentido. Porque onde que o negócio de short stay quebra? É na limpeza e na manutenção. Porque se eu peco na limpeza e na manutenção, a nota do hóspede vem embaixo. A nota do hóspede vem embaixo, o anúncio para de desempenhar, de performar. Cai a rentabilidade do proprietário. O proprietário vai embora reclamando. Cai toda a cadeia. Exatamente. Então, até essa semana eu estava num evento da BLT, que é a Associação Brasileira de Locação Temporada, que foi formada ano passado, inclusive, por gestores de short stays como anfitriões de aluguel. E a gente estava comentando ainda sobre isso com alguns dos meus colegas lá, né, de outras gestoras. Então, assim, a expansão
regional, para outras regiões, outros lugares do Brasil, ela tem que ser muito bem pensada, assim. E hoje já tem alguns players que fizeram esse movimento. A gente é uma das 15 maiores do Brasil hoje, se eu não me engano, a gente deve estar ali pelo número 11, 12, em termos de número de propriedades. E dessas 12 não tem nenhuma que tem, a gente opera isso com hoje 17 pessoas, incluindo eu e meu sócio. Não tem ninguém que opera com menos de 20 pessoas nesse nível de jogo. Hoje a gente trabalha com um colaborador para 24, 25 propriedades. Normalmente o pessoal opera 1 para 10, 1 para 14, por aí. Não, assim, não vem ao caso entrar na especificidade do porquê disso, mas qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, é que a gente começou a compreender que para eu ser a rede mais abrangente de anfitriões profissionais do Brasil, nesse modelo, mesmo que seja de franquia, ele é um processo extremamente complexo e que, sinceramente, eu tenho dúvidas das margens, da sustentabilidade que a gente teria ao longo do tempo em função das margens. As margens não são tão folgadas assim. Então, eu citei antes ali que teve um bom período que eu estava fazendo lives, eu sempre gostei muito do digital. E eu comecei a enxergar, principalmente nos último ano e meio aí, que existia uma oportunidade, porque esse mercado é um mercado muito novo no Brasil. Ele é multibilionário, mas ele é um mercado do pequeno. Hoje existem já milhares de pequenos anfitriões profissionais no Brasil que cuidam assim de 1 a 10 propriedades. Só que esse anfitrião, ele muitas vezes ele se sente inseguro porque ele sente que não tem o conhecimento técnico necessário. Muitas vezes falta ferramenta, porque as ferramentas são caras para o pequeno. E aí, de novo, a gente começou a ver uma oportunidade ali. De, poxa, talvez eu consiga abranger o Brasil sem eu fisicamente estar lá. E qual é o caminho para isso? É o digital. Educação e ferramenta. Então, a gente, nos últimos meses, principalmente esse ano agora, a gente começou a dar uma atenção maior para isso. E eu vejo que o caminho do crescimento do nosso negócio vai ser por aí. Daqui a pouco vai ter o braço educacional da Anfitriões. A gente já está iniciando, já fez alguns testes nesse sentido, tal, já validou algumas ideias, né? E assim, apesar de que a gente tem um projeto piloto em Porto Alegre, né, com franqueado, a gente pensa dar uma fortalecida a mais aqui no Sul. Até porque a operação, ela, mesmo que a gente comece a dar um foco por digital, a operação ela é o nosso laboratório. Sem dúvida. Para o projeto de capacitação e educação. Então, um alimenta o outro, na verdade, né? Então, isso tenho muita clareza, que acho que os nossos negócios, eles são bastante semelhantes, né? A comunicação, vamos pensar no videomaker, né? O videomaker é o teu anfitrião, né? Ele hoje não precisa mais estar numa emissora de TV ou numa grande produtora para produzir audiovisual. Mas que falta para ele? Capacitação de gestão, capacitação de processo, que é o que você trouxe aqui. Tua diferença. Por que tu tem esse número reduzido de colaborador, né? Pensando no global? Metodologia. É criatividade, né? Automação, tem muitos fatores, né? E assim, é uma oportunidade muito boa, assim. Estava olhando recentemente, né? Qual é o percentual da população brasileira hoje que ganha mais de R$5.000 por mês? Não me lembro o percentual exato, mas é muito baixo. Muito baixo. Assim, é menos de 20%, com certeza. Quantas pessoas, quantas mães de família estão aí fora que gostariam de estar fazendo uma renda de 5.000? E fazer uma renda de 5.000 como anfitrião profissional, eu não vou dizer que é fácil, porque exige trabalho,
mas é extremamente simples. E é muito possível de chegar não só em mercados turísticos, porque viajante não é só turista, tem vários tipos de viajantes. Isso, né? isso. A gente estava comentando que recentemente tivesse, né, no interior de Santa Catarina que teve uma experiência, né? Eu sou um grande usuário desse tipo de locação. E quantas vezes é a passeio, a turismo? Olha, vou te dizer que é muito raro. Eu uso, porque a turismo, daí eu vou para um hotel, vou para um resort, vou para outra modalidade. Para trabalho, na grande maioria das vezes, é esse tipo de locação. Exato. Então, às vezes as pessoas acham assim, poxa, eu não posso entrar nesse mercado porque na minha cidade aqui não tem turista. Eu estava nesse evento agora, ontem eu estava no evento no Airbnb Summit do Brasil aqui. Estava sentado no meu lado um operador ali, ele estava com uma marca na camiseta dele, parecia até nome de hotel. E aí eu perguntei, trabalho com hotelaria e tal. Ele disse, não, isso aqui é a marca do edifício que eu opero, que era um edifício que a gente construiu para ser um shopping, e eu resolvi, com a pandemia a gente não conseguiu locar, fazer e tal, e aí eu resolvi converter em Airbnb. Legal, então onde é que fica? Fica lá em Jaú. Jaú, interior de São Paulo, tá. Cara, como é que tá lá em Jaú? Não, deu super certo. Aí eu já peguei agora, já tá tocando quase 50 unidades em Jaú. Assim, quem é que vai para Jaú? Jaú é um centro um pouco maior, tem outros municípios em volta que atrai pessoal para trabalho e tal. Tem um hospital lá que é um centro de referência, que vem muita gente. Então, assim, né, poxa, tá lá. Outro dia eu falei com uma senhora de Sinop também, né? Então, assim, funciona. Funciona. Precisa de estratégia também. Saber fazer. O que funciona, o que não funciona. Então, tem muito espaço para as pessoas entenderem como é que funciona. Sem dúvida. Isso a gente está iniciando no Brasil, a gente está iniciando esse processo, né? Então, aí que está a oportunidade, e acho que isso que na cabeça do empresário tem que estar sempre em mente, né? Você não pode achar que está tudo pronto, né? Por mais consolidado que eu falava antes. Cara, tem que estar sempre olhando para o que está acontecendo. Eu tenho né, uma tese minha, né? Eu como sou um apaixonado por comunicação, a minha base de estudo é fora do Brasil. O que está acontecendo em outros mercados? Antigamente eu olhava muito o que estava acontecendo nos Estados Unidos ou o que estava acontecendo na Europa. Hoje eu olho muito o que está acontecendo de comunicação na China. Cara, se está lá acontecendo, 2, 3 anos, entra no Brasil. Que é, cara, a mudança de tecnologia, a mudança de composição de produto mesmo, que é eu falei, acho que a gente tem muita similaridade no que a gente atua, né? E o digital, tanto para ti como para mim, é a base. Acho que... E tu trouxe 2 ou 3 pontos aqui que até para a gente ir caminhando para o nosso encerramento da conversa. Primeiro, saber vender. Cara, hoje não existe a possibilidade de um empresário se estabelecer sem saber vender e sem agora, que é o segundo ponto, estar no digital. Cara, nós não temos mais como retornar, não existe mais retorno. O digital faz parte das nossas vidas. A gente hoje vê grandes CEOs, né? A gente vê... Aqui em Santa Catarina nós temos um exemplo claro, o Luciano da Havan, né? Que assumiu até um apelido que lhe deram de velho da Havan. O cara é um fenômeno, né? nas redes sociais. E o outro ponto que tu trouxe é modelo de negócio. A gente precisa entender o modelo de negócio que a gente atua, porque não tem outro jeito. Então, eu acho que esses 3 pontos, eu acho que foi os pontos chaves da nossa conversa aqui, porque serve que é esse objetivo aqui que a gente tem como um canal, né, de trazer pessoas para falar de negócio. Mostrar, né, que não. E outro ponto que tu trouxe que é muito significativo, o fácil não existe. Não existe o fácil. Vamos fazer o que não tem fácil, cara. É trabalho, persistência, mas que tem como... E eu gosto muito do que tu traz como no negócio, que é a possibilidade
de micro franquias. Então as pessoas se empoderarem do sentido de se... Porque no Brasil a gente ainda vive muito essa coisa do patrão empregado. Né? Mal sabe eles que o pequeno empresário como nós, cara, não tem glamour nenhum no dia a dia. É trabalho e mais trabalho. Só que a gente optou por um outro caminho que não é o CLT, que não é o caminho tradicional. Então eu gosto muito disso. Marcos, eu queria te agradecer imensamente, o papo maravilhoso, você abrir a agenda, sei que tu tem compromisso, e queria deixar aberto aí para tuas considerações, para que o pessoal já marque para uma nova conversa. Boa, não, legal. Não, assim, eu gosto muito desses momentos, sabe, até de reflexão, assim, o que a gente está fazendo, como é que foi a jornada, né? E assim, eu sempre tenho um pensamento de, poxa, se tiver alguém assistindo aí que consiga pegar algum elemento, algum pouquinho de conhecimento que a gente traz, assim, que ajude, acho que é sempre válido, né? Porque o mercado, ele sempre precisa de pessoas agindo a partir de bons princípios sólidos e que acho que eleva aquela coisa de fazer todos os barcos subirem, né? E eu concordo, assim, eu acho que essa questão de modelo de negócio, e estava pensando, a venda e o digital não é saber vender o digital e vender no digital, está tudo relacionado. Tudo relacionado. E, inclusive, a venda no digital, o marketing, também marketing digital, às vezes a gente pensa que é só um modelo de venda, né? Mas, na verdade, o processo de venda, ele ensina na construção do produto. O que eu preciso entregar? Então, nessa jornada, talvez eu espero que eu tenha passado um pouco disso também. Com certeza. Que a experiência de estar ali vendendo, testando, fazendo acontecer, é o que fez com que a gente chegasse no modelo. Exato. Né? Então é de olhar para o que está se passando e, poxa, tem um caminho aqui. Porque essa foi uma trava muito grande. Eu acho que se for para deixar uma última mensagem, principalmente para quem não empreende ainda, é que às vezes a gente fica muito tempo assim tentando descobrir qual é a grande solução que eu vou trazer para o mercado. Né? Poxa, o que vai ser o meu negócio? Como é que vai ser o super produto que eu vou entregar? E, na verdade, o produto é a última etapa, né? A primeira é entender qual é o problema que eu consigo... Qual é o problema que está ali que eu consigo resolver. E aí, depois, o produto vai se construindo em cima da própria venda e entrega de uma solução inicial. Exatamente. E isso me travou por anos. Eu falei que eu levei vários anos de pessoas me dizendo que elas queriam e eu tentando descobrir qual era a solução que eu ia levar, qual era o grande produto e serviço que eu ia criar. Em vez de simplesmente virar e olhar, cara, eu vou resolver isso aqui que está todo mundo me pedindo para fazer. Então, acho que essa é uma mensagem final aí. Obrigado pelo espaço. Maravilha. Estou à disposição para a gente fazer outra rodada. Com certeza. E bem, chegamos ao final então desse papo, né? Assim como outros convidados que a gente trouxe aqui, sempre é um papo rico, um papo que tenho certeza que você que acompanhou até o final saiu com algo mais, né? O Marcos falou muito bem, com alguns elementos a mais para a sua jornada, seja para empreender, seja para se manter firme no propósito de empreender, e quem, né, já está numa outra fase, relembrar o tempo que começou os seus negócios. Espero você no próximo episódio. Até mais!